Oi, gente, bom dia! Então, hoje uma quinta-feira linda, vamos agora com a nossa aula de ciências, encerrando o nosso assunto, o nosso módulo 4, nossa última aula de ciências nessa trajetória, nessa viagem louca que foi o terceiro ano no ano de 2020. Mas então, vamos lá? Lá na página 220. Lá na página 220, olha, nós vamos falar sobre os músculos. Na tirinha abaixo, Cascão pretende tirar uma fotografia de Cebolinha segurando um haltere. Um haltere é aquele objeto com peso, né, para fazer levantamento de peso. Veja o que acontece. Então, você vai observar essa tirinha, certo? E vai responder a 1, a 2 e a 3. A 1 diz o seguinte: cite as principais estruturas do corpo humano envolvidas no levantamento de um haltere. Gente, nós temos aqui, nós estudamos as articulações, né? Agora nós estamos com músculos. Então, aqui também ele trabalhou com o cérebro, os nervos, né? Todas as estruturas do corpo aqui foram trabalhadas. Na 2, explique por que Cebolinha não conseguiu levantar o haltere, né? Você pode dizer que a força máxima do Cebolinha não chegava, não daria aqui para levantar o haltere, que talvez tivesse um peso maior que o dele, tá certo? E na terceira questão, qual é o principal grupo de estruturas do corpo humano que está relacionado à força que aplicamos para mover um objeto? Os músculos, gente, os músculos. Então, grande parte dos movimentos que o nosso corpo realiza resulta da ação conjunta de ossos, articulações e músculos. Então, esse trio aqui é que faz com que você se movimente. Essa ação conjunta é que faz o movimento do nosso corpo. Os músculos são formados por células capazes de se contrair e de relaxar, produzindo então movimentos. Os músculos, eles recobrem praticamente todo o esqueleto, é a carne, né, gente, que cobre todo o esqueleto e se ligam aos ossos por meio dos tendões, ok? Aqui na página 221, olha só, temos aqui essa representação. O conjunto de músculos do corpo humano forma o sistema muscular. Observe abaixo alguns músculos do corpo humano. Olha, temos aqui o trapézio, ele de costas. Essa parte aqui, olha, trapézio. O grande dorsal, que acompanha aqui a coluna de lado. O glúteo máximo, que é o nosso bumbum, né? O gastrocnêmio, que é a questão da panturrilha aqui da canela, certo? Aqui na parte da frente o ombro, esse músculo aqui é o deltoide, certo? Temos o peitoral maior, que é o peito aqui, certo? Olha, o reto abdominal, quando se tem aquele tanquinho, né? E o reto da coxa, que é essa parte de carne aqui, olha, da coxa. Então, essa é uma representação do sistema muscular visto de frente e essa é uma representação do sistema muscular visto de costas. Então, os músculos também estão presentes em diversos órgãos do corpo, como nas partes internas do estômago, da bexiga urinária. A maior parte do coração, por exemplo, é formada por músculo cardíaco. Esse músculo tem a capacidade de se contrair e de relaxar rapidamente de forma ritmada. E isso é que vai dar a batida, olha só. Esse é o músculo cardíaco. Aqui é a representação de um coração humano, como se tivesse cortado assim. Para você ver aqui a parte interior, né? A parte de dentro. Lá na página 222, vamos falar sobre o corpo em movimento. Falou de músculo, tem que falar de movimento. Você já reparou como os músculos atuam para produzir os movimentos que nós realizamos no dia a dia? Vamos fazer então uma atividade prática relacionada a esse assunto. Coloque a sua mão direita sobre o braço. Olha assim, coloque a sua mão direita sobre o braço, como na imagem ao lado.
Em seguida, dobre o antebraço esquerdo, ok? O antebraço esquerdo. Ao realizar esta atividade prática, você deve ter percebido que os músculos do braço se contraem e se relaxam. Contraem e relaxam. Contraem e relaxam, ok? Fazendo com que o braço se movimente. Veja a seguir como os ossos, as articulações, os músculos e os tendões trabalham juntos para realizar esse movimento. Olha só, quando estamos com o braço estendido, o músculo que é o bíceps, esse músculo aqui, olha, fica relaxado e o tríceps, que é esse aqui, olha, um bíceps, o de dentro, o de fora, desculpa, o tríceps, esse aqui do outro lado, um relaxa e o outro contrai. Aqui tem o tendão, certo? E aqui tem uma ulna, que é esse espaço aqui, olha, entre os ossos, certo? Puxa, e quando um contrai, puxa a ulna, que é esse músculo aqui, olha, no meio desses dois ossos aqui. Quando dobramos o antebraço, o músculo tríceps, ele relaxa, olha, o tríceps relaxa, certo? E o bíceps se contrai. O bíceps fica contraído, esse aqui fica contraído e o tríceps relaxa. Tá vendo aí? Olha, o tendão continua aqui, olha, o que acontece com o tendão? Ele sai do lugar, certo? O rádio é esse osso aqui, ó, tá? Então, representação do movimento de flexão do antebraço. Quem está flexionando é o antebraço, ok? Então, seguindo aqui na página 223, exercícios de alongamento do corpo. Os exercícios de alongamento, eles ajudam a aumentar a flexibilidade dos músculos e o relaxamento do corpo. Quando realizados de maneira adequada, eles contribuem para evitar lesões nos músculos e nas articulações. O alongamento, gente, é uma atividade que pode ser realizada em vários lugares, vários locais, como nas academias de ginástica, parque, na sua casa, durante os intervalos do trabalho, durante as aulas de educação física na escola. E é importante alongar o corpo sempre antes e depois de praticar uma atividade física, né? Fazer os músculos se alongarem antes de jogar, antes de nadar e depois, certo? Depois, olha, do jogo de futebol, da natação, da caminhada. E os movimentos realizados no alongamento devem ser feitos de maneira moderada. Vamos alongar o corpo? Então, olha só. Olha aqui, vocês podem fazer esse movimento aí, ó. Alongando o corpo, né? O que ele faz aqui? Assim, alongando o braço, isso, botando esse braço assim. Depois você faz com o outro, alongando o pé, a perna, né? Tentando segurar aqui o seu pé um minutinho, alongando aqui, perna e coxa. Depois muda, tá certo? Então, por que é importante realizar esses movimentos de alongamento? Por que você acha? Hein? E você costuma alongar o corpo? Em caso de afirmação, se você diz que sim, em quais ocasiões você faz isso? Então é importante fazer antes do futebol, antes da natação. Tenho certeza que se você faz natação, professor de natação faz você alongar o corpo antes de nadar. E depois também, não é verdade? É importante, hein, gente? Então, seguindo lá na página 224, nós temos o momento cidadania, dedicação dos atletas olímpicos ao esporte. Leia o trecho de uma reportagem publicada durante as Olimpíadas Rio 2016. Dedicação, disciplina, garra, persistência. Para ser um atleta de ponta é necessário tudo isso e muito mais. É o que se faz no dia a dia, é superar a dor, é superar os limites do pensamento, é superar o inesperado que te derruba de uma hora para outra. Então, gente, realmente é dedicação, porque o corpo reclama, dói. Vocês imaginam um treinamento intenso de um jogador, de um nadador, de qualquer atleta, né? Até mesmo aquele que
que corre na Fórmula 1, que fica horas e horas dentro do carro, até eles têm que fazer exercícios para alongar, tá? Para suportar o tempo que eles vão ficar dentro daquele carro, certo? Então, os atletas olímpicos devem estar bem preparados para enfrentar uma difícil competição. Para atingir os seus objetivos, o atleta ele deve ter uma rotina diária de dedicação, de disciplina, que inclui horas de treinamento e uma alimentação saudável. E, além disso, também é muito importante que o atleta seja acompanhado por profissionais como médico, fisioterapeuta, massagista, que é para evitar lesões nos músculos, nas articulações, durante os treinos e também as competições. Como os atletas também, nós também devemos ter dedicação e disciplina nas atividades que nós realizamos, a fim de atingir os nossos objetivos. Se você quer ter uma vida mais saudável e está determinado a fazer uma atividade física, então você tem que cumprir como um compromisso a hora, tem que cuidar da sua alimentação, certo? Que é para seguir em frente, tá bom? Lá na página 225, nós temos aqui uma atividade que fala sobre, olha só, que ordenando as letras, partindo do quadro pintado, olha, começa aqui com o C, né? Seguindo as setas, você vai descobrir palavras. Então, descubra essa palavra, essa e depois você vai utilizar essas palavras para completar essas frases aqui, ok? Circule os 4 tendões que aparecem na imagem abaixo. Só lembrando que os tendões estão pintados de azul. Tá certo? Azul bem clarinho, ok? Lá na página 226, ele pede que você observe as fotografias e depois complete as sentenças com as palavras adequadas que estão entre parênteses. Então, aqui eu tenho na fotografia 1, o braço de Mariana está estendido ou flexionado. Aí você vai e coloca aí a sua resposta. Seu bíceps está contraído ou relaxado? Está falando da fotografia 1. E o tríceps está contraído ou relaxado? Qualquer dúvida, volta o vídeo para saber onde é o bíceps e o tríceps. Na fotografia 2, o braço de Mariana está estendido ou flexionado? O bíceps está contraído ou relaxado? E o tríceps está contraído ou relaxado? E aqui na 4 você vai desembaralhar essas letras, seguindo as setas e descubra o nome do músculo indicado na imagem ao lado. Que músculo é esse, gente? Então, depois pesquisa qual é a importância desse músculo para o corpo humano. Se você quiser, essa pesquisa também você pode encontrar no livro. Lá na página 229, que nós chegamos já no final do nosso módulo, gente, olha só, prestando atenção, mais atividades. Aqui na questão 1, você vai ligar, voltando a fazer uma revisão lá do assunto, lá do início, você vai ligar cada animal às suas informações e você vai utilizar cores de lápis diferentes. Nós temos a abelha aqui cuidando das larvas no ninho. O que você acha? Apresenta um par de antenas, os filhotes desenvolvem dentro de ovos. Veja aí as características de cada um, as características, e faça a ligação, a correspondência, ok? Depois você vai identificar o grupo que pertence a cada um dos animais, escrevendo a letra aqui, olha. Quem é mamífero? O A, o B ou o C? Quem é invertebrado? Quem daqui é uma ave? Tá bom? E todos os animais apresentados são vertebrados? Se sim, justifique. Se não, diga por quê também. Lá na página 230, o que nós temos aqui? Você vai observar as imagens e vai responder as questões de 1 a... ou não, você vai responder as questões aqui, ó. A, B e C. Enumere as imagens de 1 a 3. Você vai observar as imagens, tá? Vai colocar aqui de 1 a 3 na ordem decrescente de organização. Decrescente, gente. Presta atenção. Primeiro eu vou dar uma dica aqui para você. Essa seria aqui a 1, porque era como
como está representado o fêmur humano. Aqui na 2 é o tecido ósseo, tá? Aqui é o fêmur, aqui é o tecido ósseo e aqui são as células ósseas que formam aqui. Então vai ficar 1, 2 e 3. E depois agora você vai responder se as imagens se referem a que sistema do corpo humano, se é o esquelético, se é o muscular, certo? Coloca aqui. C. Cite uma importância para o corpo humano do sistema que você identificou. Veja qual é o sistema e diga qual é a importância. E na terceira e última questão diz o seguinte, que com o passar do tempo as articulações podem se tornar enrijecidas, duras, dificultando assim a realização de movimentos, fazendo com que esses movimentos se tornem dolorosos, doloridos, né? Então você vai escrever a letra anterior a cada uma das letras apresentadas, por exemplo, se tem aqui o B, você coloca A. Se tem o S, você coloca a letra que vem antes. Se tem o I, qual é a letra que vem antes? O U, coloca a letra que vem antes. E vai descobrir o nome de um problema de saúde que acontece, certo? Que se dá nas articulações, principalmente em pessoas idosas, ok? E na B você vai responder por que alterações nas articulações podem prejudicar a realização de movimento. E aí, o que você acha? Por que as alterações, as mudanças nas articulações podem prejudicar quando se faz algum movimento, certo? Gente, nós encerramos aqui a nossa aula de ciências, toda a nossa trajetória aqui no terceiro ano com as aulas de ciências. Beijo, foi um prazer enorme, um amor imenso ficar com vocês durante esse ano muito doido que foi o ano de 2020. Mas olha, fica meu beijo e o meu amor para todos vocês. Tchau, tchau.